E agora a gente abre aquela nossa conversa de todas as sextas-feiras com o economista, professor universitário Lucas Sorgato. Quase, 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 não foi, professor? Professor Lucas, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Foi, Pois é, foi Elias, por foi pouco, viu? quase, mas o meu Pouco. Colorado conseguiu a classificação, né? A duras penas, há controvérsias, né? Será, não tem mais VAR, não tem mais nada. Bom, o Azulão deu show, venceu no tempo normal e isso vai ficar para a história. Com toda certeza, foi um excelente jogo. E por certos momentos eu até gostaria que o CSA tivesse vencido, pensando na própria economia, no próprio desenvolvimento, em trazer outros espetáculos aqui para a região, que é muito interessante. Por outro lado, vem o papel de torcedor também, e aí o coração colorado grita de felicidade. Bem, professor, imaginou aí se o CSA tivesse vencido, já que Alagoas e os serviços aqui no estado lideram a criação de empregos, imaginar que o setor de serviços ia pegar uma fatia boa desses 3 bilhões e 300 mil aí, professor. Olha, com toda certeza, né? Então, os últimos dados que o CAGED mostra para a gente, Elias, evidencia que o estado de Alagoas criou 3.471 novos postos de trabalho nesse primeiro trimestre, né? E grande parte desses postos aí estão dentro do setor de serviços. O setor de serviços hoje responde por mais de 70% do PIB alagoano. Então, de fato, é o setor que vai empregar mais, né? E Alagoas, apesar de você ter ainda nesse trimestre uma redução de quantitativo de postos de trabalho ligados ao setor sucroenergético, dada a sazonalidade do próprio segmento mesmo, você tem uma criação grande de vagas para o Estado, o que de fato é muito interessante, tá? É muito bacana pensando nisso daí. Das 27 unidades da federação, só para a gente ter noção disso, Elias, 20 tiveram crescimento no volume de serviços e acompanharam essa alta, né? O maior crescimento que a gente teve daí é o estado de Mato Grosso, seguido de Pernambuco e Pará, que tiveram altas consideráveis, até acima de 7,7%. Né? Foi o que aconteceu aqui com Alagoas, mas a nossa alta também foi substancial. Só para a gente ter uma ideia, Elias, hoje, atualmente aqui, Alagoas tem 187 mil pessoas que trabalham no setor de serviços, tá? Mais ou menos 123 mil está dentro de Maceió, 16 mil aparece em Arapiraca e em terceiro lugar, como um forte destino turístico nosso, e aí é dentro do setor de serviços também, está Maragogi, né, que tem aí 4 mil pessoas registradas com carteira de trabalho dentro desses postos. Óbvio e evidente que você ainda tem outras e outras e outras pessoas que estão dentro de uma informalidade, mas que é dentro do segmento de serviços, né? Então a importância desse segmento, ela é muito grande. Um outro ponto que a gente tem que olhar, para falar a verdade também, Elias, é que essa geração de emprego não foi só aqui, né? Como eu falei, nacionalmente, se criou 195 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, que são os dados do CAGED. Pode até ser que, no geral, tenha se criado até mais novas vagas de trabalho, mas considerando também a informalidade desse período. Entretanto, o dado é extremamente interessante. Porém, você, ao mesmo tempo que tem essa criação do saldo de trabalhos, ele tem uma redução da média salarial, ou seja, é um movimento que vem acontecendo desde o governo Bolsonaro, onde você está criando mais empregos, mas você está pagando menos
para a massa de trabalhadores. Isso daí é muito complicado, principalmente quando você tem uma inflação que foi alta nos períodos anteriores. Bem, professor, nós temos aí uma situação agora que não acontecia já há um bom tempo. Aliás, essa é uma coisa que não sei se estava prevista sobre os últimos boletins do Copom ou mesmo de algum outro agente investigador das rotinas econômicas aqui no estado de Alagoas. Mas o IGPM teve uma queda maior do que o esperado para este mês de abril, e o Brasil tem, desde 2018, a primeira deflação do índice nos últimos 12 meses, professor. Exato. Aqui um outro dado que também é muito bacana para a gente poder analisar, tá? Que é o seguinte: o IGPM, Índice Geral de Preços, muito utilizado nos contratos de relação com aluguel ou de atualização de prestações por N motivos, carros, pode acontecer IGPM, algumas prestações ou correções de contratos, seja o contrato de trabalho ou contrato de pessoas jurídicas, se utiliza o IGPM, mas o IGPM, pela primeira vez desde 2018, Elias, apresentou uma deflação. Tá? Essa deflação significa dizer, em outras palavras, que os preços reduziram. E reduziram de uma maneira bem significativa, ou seja, você teve aí uma queda de 2,17 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Significa colocar aqui, Lucas, o aluguel vai ficar mais barato? Não, porque isso daqui ainda é um dado nacional, né? Muita gente está comentando esse fenômeno do aumento do preço de aluguel aqui em Maceió em específico, não em Alagoas, mas em Maceió em específico, mas isso tem muita derivação de outros fatores que aconteceram dentro da cidade, principalmente o quesito do próprio Pinheiro. Mas o IGPM menor, ele tem algumas considerações boas para a economia. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Preço de soja, uma queda de 9,34%, milho, uma queda de 4,33%, minério de ferro, uma queda de 4,41%. Então você tem alguns itens aí que de fato podem ser repassados para o consumidor a preços menores, pelo menos nesse período. O milho, a gente sabe que ele entrou na sua safra, por conta disso você tem uma alta produção e, no caso do Nordeste, daqui a pouco vem o evento de São João e esse consumo aumenta drasticamente, tá? Você tem alguns outros itens que houveram aumento nesse período. A gasolina, Elias, teve um aumento de 2,39%, tá? A energia teve um aumento de 1,31%, o medicamento teve um aumento de 2,02%. Então, todos esses itens aí contribuíram para que o preço do aluguel residencial também tivesse aumento, 1,31% para o período de abril. Então, no geral, a gente tem um dado que nos mostra que a inflação está tendo uma queda, olhando o IGPM, mas que muitos preços administrados, como esses casos que eu falei, gasolina, energia, medicamentos que sofrem influência governamental, ou que sofrem influência na Petrobras, via o PPI, ou que você tem algum subsídio que pode ser concedido por alguma determinada concessionária ou produtora de energia elétrica, enfim, essa parte com preços administrados, que pesa muito no bolso do consumidor, não teve uma queda, não teve uma redução como esperado, né? Então, vai sobrar mais recurso no bolso do cidadão? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente ainda não está nessa situação. Agora, professor Lucas Surgato, é claro que enquanto a gente conversa, os números vão sendo apresentados. Nós temos aqui o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, do Banco Central, que é considerado aí uma prévia do PIB e que registrou uma forte expansão no mês de fevereiro, com 3,32% na comparação com janeiro. É uma informação de poucos minutos atrás.
E o resultado foi calculado após um ajuste sazonal. É um tipo de compensação, professor? E qual é o significado de um IBCBR nessas condições, quando ele só foi maior no ano de 2020, ainda no ano atípico, um ano de pandemia, quando registrou naquela oportunidade 4,86%? Professor? Olha, isso daqui é muito interessante, Elias. O IBCBR é um indicador do Banco Central que mede o nível de atividade econômica da economia, ou seja, ele tenta fazer um parâmetro próximo ao PIB, tá? É uma prévia. Ele acerta, ele, em muitas suas vezes, não. O que a gente tem que olhar mais é a tendência dele do que o próprio valor que ele vai apresentar, porque ele faz uma redução muito grande do que seria o PIB para poder, de fato, fazer essa prévia dele. Então, ele não vai conseguir ter um nível de assertividade tão alto, mas ele mostra uma direção bacana. Então, ele coloca aqui o seguinte, que subiu em 3,32% para o mês de fevereiro, comparado com o mês de janeiro. Então, demonstra que a economia, nesse período, passou por uma aceleração e mostrou uma reação econômica, tá? É interessante, então, olhar essa trajetória. Por quê? Porque você ainda tem muita desconfiança no governo novo, no que será feito, principalmente pelos três principais ministros, né, Haddad, Simone e Alckmin, e também o que vai ser feito pelo próprio presidente Lula. Toda essa desconfiança, ela pode gerar um menor nível de atividade econômica. Então, quando você mostra um indicador desses com uma alta de 3,32% em fevereiro, ele é extremamente interessante para poder dar confiança na economia. De toda forma, quando você compara também com fevereiro de 2022, Elias, ocorre um crescimento de 2,76%. Então, o indicador ele demonstra que, tanto relacionado com o ano anterior, tem uma expectativa positiva, quanto relacionado com o mês anterior, a expectativa também é muito boa. Quando você coloca demais itens nessa balança, como contratação de novos funcionários, uma expectativa de redução de uma taxa de juros, esse indicador que a gente começou a falar de uma deflação do IGPM, você tem uma base para um ano de 2023 que possa ser melhor. Lucas, significa dizer que em 2023 a gente vai alcançar o resultado do PIB que se espera pelo Banco Central, pelo relatório Focus, que seria lá de um crescimento de 2 pontos percentuais ou até mais do que isso, ainda é cedo para dizer. Por que ainda é cedo para dizer? Existem alguns ruídos na economia norte-americana em relação aos bancos lá, tá? Esse ruído pode ocasionar o que o Lula na época classificou como uma nova marolinha que atingiu o Brasil, né? Ou seja, uma crise bancária grande. Ainda é uma especulação, ainda é um ruído, mas que teria um impacto grande no Brasil. Então, hoje, o cenário aparentemente é interessante, pode ser positivo, né? Mas os próximos meses aí podem nos apresentar alguma surpresa, Elias. Professor Lucas Sorgato, temos então aí uma pergunta para o Banco Central responder, né? Por que é e o que é que de fato, não essas especulações, essas coisas que são tão subjetivas na economia, a economia não é tão subjetiva assim e a sua aferição não é algo do além. Existem parâmetros científicos, uma série de elementos e instrumentos de medição e de projeção que são bastante assertivos quando se quer. Por que é que a gente ainda mantém e deixa claro no discurso de que vai continuar a manter, no mínimo, se não aumentar, uma taxa de juros como sendo a maior taxa de juros do mundo, professor, ou perto disso? Exato. Não, hoje a gente continua tendo a maior taxa de juros reais, né, do mundo. Juros nominais tem outros países com taxas maiores, como a Argentina, que está aqui do nosso lado, né? Mas em termos de juros reais, a gente está aqui na liderança. De vez em quando a gente cai ali para medalha de prata, medalha de bronze, mas logo a gente dá um jeito de assumir o ouro novamente, né?
Bom, essa discussão, aparentemente, ela está sendo um pouco mais é, complicada do que deveria ser por conta, de fato, da autonomia que se tem agora o Banco Central para isso. Entretanto, as últimas sinalizações que o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu, que você vai iniciar uma trajetória de queda. Se essa trajetória de queda será mais rápida ou menos rápida do que o governo federal deseja, a gente não sabe, Elias. Acredito que nessa próxima reunião, até para acalmar os ânimos, tem uma queda aí talvez de 0,25, estourando de 0,5, mas seria mais para poder dar uma tapeada no mercado, por assim dizer, do que de fato algo que fosse concreto e resolutivo para o Brasil. Essa quebra de braço ainda vai demorar algum tempo, Elias. Infelizmente, para o Brasil, a depender da política a ser adotada, ela fica muito complicada. Muito bem, professor Lucas Sorgata, nossa gratidão pelas informações. Ótima sexta-feira, excelente final de semana, bom feriadão. Bom feriado para você também, Elias, e para todos os ouvintes.